Boa tarde a todos. Mais uma vez, de forma responsável e criteriosa, estamos nós aqui. Rodrigo Tobias, secretário de Estado de Saúde do Amazonas, junto com a doutora Rosemary Pinto, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, para trazer os números atualizados, do cenário do novo coronavírus em nosso estado. Doutora. Então, boa tarde a todos. Hoje nós estamos com 6 casos novos, 32 casos confirmados e 20 em investigação. Dos casos confirmados, 31 são de Manaus e 1 do município de Parintins, no interior. Tá? E também desses casos confirmados, 3 estão internados. 1 numa unidade privada e 2 do Delfino Aziz. Dessa forma também, a ideia é que a gente possa também esclarecer a população acerca também de como vai funcionar o nosso sistema de saúde, dado a esse cenário do novo coronavírus. E aqui já faço um destaque para anunciar a todos aqueles que comumente procuravam o Hospital Delfino Aziz, a partir de hoje as portas estão fechadas, ou seja, o Hospital Delfino Aziz vai ser a nossa unidade de referência para casos graves de coronavírus regulado, ou seja, que vão entrar através das nossas ambulâncias. Então, a população que procurava o Hospital Delfino Aziz, ali na Zona Norte, então que procure agora todos os nossos SPAs distribuídos na cidade, ok? E não esquecendo também dos nossos hospitais pronto-socorros, que também tem toda uma rede de profissionais de saúde qualificados para atender aqueles casos mais suspeitos. Diante de tudo isso, é importante dizer que as pessoas precisam ficar em casa, ok? E aí, nós temos divulgado nas redes que pessoas que têm coriza, um mal-estar, fiquem em casa. Pessoas que têm coriza e um pouco de febre, fiquem em casa em alerta, ok? Mas aqueles casos em que as pessoas estão com sintomas de gripe, com coriza, febre, tosse, dificuldade de respirar, procure os nossos SPAs, os nossos pronto-socorros e a partir daí a nossa equipe então vai fazer a regulação desses casos. Começamos então a entrevista coletiva digital com as perguntas dos veículos de comunicação. O portal A Crítica pergunta: a taxa de crescimento no número de infectados diariamente no Amazonas está dentro da expectativa da Fundação? Imagino eu que eles quiseram dizer dentro do esperado, ou existe alguma projeção sobre isso? Não, na verdade nós estamos lidando com um vírus novo. Nós não temos nenhuma linha de base para dizer que isso é esperado ou não, sabemos que a transmissão do vírus é muito alta, é muito rápida, portanto, a tendência observada nos outros países e no Brasil também é de um aumento repentino de casos a cada 2, 3 dias. E nós estamos observando isso aqui. Eles perguntam ainda se a Suzan tem lidado com subnotificações, ou seja, há essa previsão, há uma possibilidade dos números de casos não oficiais em Manaus serem maiores por conta da subnotificação? Nós temos 80% de casos que são assintomáticos ou com poucos sintomas, tosse seca, ou uma febrícula, ou um nariz escorrendo. E nós não temos como saber onde estão esses casos, quem são essas pessoas. O sistema de saúde, ele capta os pacientes francamente sintomáticos, com os sintomas que já foram colocados aqui, febre, dor de garganta, tosse seca, dificuldade para respirar. Então, esses são os que procuram a rede e são os que nós captamos, assim como os casos graves que precisam de internação. Então, não podemos falar em subnotificação. Nós mesmos estamos solicitando que qualquer pessoa que tenha sinais de gripes ou resfriados mais leves, que essas pessoas permaneçam em casa, que elas não vão às unidades de saúde, que elas não saiam, que elas fiquem em isolamento, porque elas podem ter
o novo coronavírus ou então um outro vírus respiratório que também é transmissível. Portanto, se elas ficarem em casa, elas vão diminuir a circulação de todos esses vírus respiratórios. Nesse momento eu quero aproveitar para agradecer o apoio da população. Nós temos percebido realmente as pessoas se resguardando, todos aqueles que podem ficando em casa, e isso é muito importante, né? A nossa parte em controlar uma grande epidemia é isso, é ficar em casa, é se isolar, é evitar, porque ou a gente, se estiver contaminado, transmite o vírus, ou então a gente se expõe a contrair o vírus se não estiver contaminado. Portanto, a única medida e a medida real que nós podemos fazer, além de lavar adequadamente as mãos, é permanecer em casa. A TV em Tempo, SBT Amazonas, faz algumas perguntas. Eu vou separar aqui em 2 momentos. O primeiro é sobre interior, municípios do interior. Existe um local de isolamento, como, por exemplo, o Delfina, aqui em Manaus, que foi colocado para isso. Eles se perguntam especificamente no único caso registrado agora no interior de Parintins. Ele ficou isolado em algum lugar ou na casa dele até chegar ao atendimento? Então, é importante dizer que toda a estrutura de saúde do estado do Amazonas, capital e interior, está preparado para poder, então, reconhecer os casos de coronavírus, identificando os casos graves, eles são removidos para o Delfina Aziz. Nós estamos equipando 8 municípios polos, além também de Boca do Acre, para que a gente possa, então, nesse sentido, fazer o isolamento daqueles casos ditos suspeitos, e uma vez fazendo os nossos testes de diagnóstico, confirmando esses casos, então a gente aciona por meio de um sistema de informação e integração de regulação desses leitos de urgência e emergência, informando a capital de que aquele município tem um caso grave. Foi o que aconteceu nesse final de semana com um paciente reconhecidamente grave, com coronavírus, que chegou até o município de Manaus e diretamente do aeroporto já foi internado em estado grave, necessitando de cuidados nos nossos leitos de UTI dentro do Delfina Aziz. Isso acontece com Parintins, pode acontecer com qualquer outro município. O fato é que os secretários municipais de saúde, em contato conosco na Suzane, junto com o FVS, temos condições de isolar, sim, os pacientes nessas nossas unidades hospitalares e, assim, fazer a remoção devida para o nosso centro de referência. Tem uma segunda sequência de perguntas aqui da TV em Tempo, basicamente em relação ao acompanhamento de profissionais da área de saúde, linha de frente do atendimento. Fala que alguns se queixam da falta de equipamentos de proteção individual, o que está sendo feito nesse sentido. E tem uma segunda pergunta, que é muito interessante também, dizendo que vários profissionais da área de saúde no Brasil e no mundo acabam se contaminando, se a gente já tem casos envolvendo médicos, e aí é interessante, talvez, ser explicado que necessariamente ele tem, às vezes, a profissão de médico, mas necessariamente ele não adquiriu por ser médico, né? Eu queria que vocês fizessem essa diferenciação. Com relação aos EPIs, os equipamentos de proteção individual, um EPI é composto por alguns itens, e a gente precisa tratar isso de forma diferenciada, de forma específica, não é? Nós estamos recebendo 250 equipamentos de proteção individual para aqueles profissionais que vão tratar diretamente com os pacientes confirmados e casos graves dentro do Delfina Aziz. Esses equipamentos estão chegando do Ministério da Saúde e a partir do dia 25 nós já temos esses equipamentos de proteção individual para esses profissionais, sejam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem do Delfina Aziz, que vão estar paramentados, devidamente paramentados para fazer esse cuidado. Pensando agora nas outras instâncias da rede, SPAs, os EPIs utilizados nos CAICs e nos CAIMs é diferente dos EPIs nos prontos-socorros e nos nossos grandes hospitais. O fato é que, por exemplo, nós temos máscaras, mas não temos máscaras N95, que é recomendado especificamente para tratar com os casos confirmados, principalmente aqueles graves, em toda a rede.
E esse não é um problema somente do estado do Amazonas. Isso é um problema do Brasil, um problema que há pouca oferta no mercado diante de tudo isso. A produção ainda é pequena diante da necessidade que o sistema de saúde brasileiro precisa, não é? A gente está na aquisição de aventais devidos, a gente também está na aquisição dos óculos, algumas viseiras. Ontem tivemos uma reunião com a Universidade do Estado do Amazonas, os diretores e os professores da Escola Superior de Tecnologia se prontificaram a produzir capacetes com viseiras específicas para os profissionais. Isso é uma notícia boa, porque a gente está numa grande rede de solidariedade, tanto das instituições públicas com a área da saúde, mas também com a iniciativa privada, que tem se demonstrado muito disponível a trazer soluções para os nossos problemas. Então, hoje nós temos EPIs o suficiente para tratar disso, estamos à espera, né, de estoque diante dos nossos fornecedores, né, e temos abastecido as nossas unidades. O fato é que EPIs, um paramento, né, com um paramento bem específico, vão ser colocados à disposição da população ou dos profissionais ou das equipes de saúde que vão estar no Delfina. Não obstante a todas as equipes de saúde que estão nos nossos prontos-socorros. Só esclarecendo um pouco mais, a Anvisa e o Ministério da Saúde, eles têm especificações muito seletivas a respeito do uso de máscaras. Então, o recomendado é que o profissional de saúde, no atendimento de rotina, ele use essas máscaras cirúrgicas comuns. Essa branca, né? Essa isso, branquinha. essa branquinha. As máscaras N95, elas são específicas para quem pode receber gotículas de saliva durante um procedimento. Por exemplo, um procedimento de intubação, né? Um procedimento dentro de uma UTI. Então, esses profissionais que estão atuando dentro de UTIs, eles têm acesso às máscaras N95. Nós não temos falta dessas máscaras para essas situações específicas. E também temos, como o secretário já falou, temos a solidariedade, temos uma empresa aqui nossa, do Distrito Industrial, que está numa produção intensa de máscaras para que nós possamos estar atendendo a contento os nossos profissionais de saúde. Onde é que essas regras, doutora, podem ser encontradas? Assim, Existem instruções normativas da Anvisa disponíveis no site da Anvisa, tá? Do Ministério da Saúde. E lá tem todo o regramento de o que se usa e quando, em que momento, tá? Tem também uma nota técnica da própria Secretaria de Vigilância em Saúde que regulamenta isso. Então, só para explicitar que o uso no atendimento de rotina, o uso de máscaras preconizadas pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, são máscaras cirúrgicas. Esses profissionais paramentados que nós vemos nas reportagens e fotografias da Itália ou da China, são de profissionais que estão lidando diretamente com pacientes graves em UTIs e que, portanto, precisam estar devidamente paramentados. E essa relação, que é a outra pergunta, é entre o Covid e médicos que se autodeclaram portadores ou com parentes seus portadores, mas necessariamente não foram contaminados por exercer o cargo de médico. Eu queria que a senhora fizesse essa relação. Então, nós somos profissionais de saúde, mas nós também somos pessoas, né? Temos a nossa vida privada e não apenas a nossa vida profissional. O que acontece? De todos os profissionais médicos que nós temos registro hoje, nós temos acho que 4 profissionais médicos entre esses casos positivos, eles viajaram, eles foram para congressos, eles foram para São Paulo, eles vieram de fora dos Estados Unidos, da Europa. Então, são casos importados. As pessoas chegaram aqui
trazendo o vírus, né? Ou seja, não há notificação de que um médico no exercício, No da exercício da medicina... sua medicina aqui se contaminou, não há. Ok, o jornal O Globo faz 3 perguntas, basicamente sobre a questão da população indígena. Eles perguntam se há confirmação de suspeita de infecção pelo novo coronavírus de 3 indígenas da etnia Marubo, que teriam vindo de Atalaia do Norte e que teriam visto isso no noticiário local. Confirma se há outros casos suspeitos de casos indígenas e se existe alguma medida sendo tomada para impedir o avanço entre populações indígenas. Nós não temos notificações de casos em indígenas. O sistema de saúde, o subsistema de saúde indígena, a gestão dele fica por conta da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. E a Secretaria de Saúde Indígena, ela já tem o seu plano de contingência, já tem notas técnicas, já tem orientações a respeito de como os distritos de saúde indígena devem lidar com essa situação. Inclusive com orientações específicas a respeito de isolamento, a respeito de o que fazer diante de um caso suspeito e principalmente orientando a não circulação desses indígenas. Isso está tudo normatizado pela CESAI. É importante dizer também que o subsistema de saúde indígena, né, que é organizado por meio de distritos sanitários especiais indígenas, né, eles atendem no nível da atenção básica. Uma vez identificado e comprovado que aquele indígena tem o novo coronavírus e que necessite em algum momento da atenção especializada, eles são referenciados para a Secretaria de Estado e nesse caso vão para o Delfim Aziz, não é? Então é importante dizer que dentro do plano de contingência a Secretaria de Estado também oferta os serviços necessários para os indígenas. O site Amazônia Real mantém a mesma linha de perguntas de questões indígenas. Ela pergunta qual o resultado do exame, desse caso de Atalaia, e qual a previsão que saia esse resultado, porque o caso não foi citado na coletiva de ontem, e se o governo do Amazonas possui um laboratório em Tabatinga, por que o exame não foi feito lá, foi mandado para cá? Existe ou não, secretário e doutora Rose, esse exame nesta pessoa de Atalaia do Norte? Nós não recebemos amostras e nem notificação. Então, para a FVS, nós não temos casos suspeitos ou confirmados de novo coronavírus em indígenas. Com relação ao laboratório de Tabatinga, o laboratório do Amazonas, o LACEN, é o único laboratório no estado credenciado para a realização desses exames. Como se trata de um novo vírus, os insumos de laboratório são muito raros. Não é? Não existe insumo de laboratório para nós fazermos exames, fazermos testes em toda a população brasileira. Então, é necessário o uso racional desses exames. Portanto, todos os casos suspeitos cujas amostras forem coletadas, necessariamente deverão ser encaminhadas para que o LACEN, aqui em Manaus, processe. O portal O Poder, eles perguntam se a gente pode divulgar a idade, sexo e zona geográfica dos pacientes testados positivos e se, de alguma maneira, esse tipo de informação à população pode aumentar os cuidados na área onde mora, visto que as pessoas poderiam se precaver com vizinhos e etc. que morariam. Qual é a sua opinião sobre isso? Nós respondemos isso ontem e vamos reiterar hoje. Tá? Nós não estamos... 90% dos nossos casos, mais de 90% dos nossos casos, são em pessoas que vieram de fora, que contraíram o vírus fora. Essas pessoas foram identificadas, estão sendo monitoradas, estão em isolamento domiciliar e nós não vamos emitir informações sobre idade, sexo ou local de residência, por uma questão de sigilo profissional, uma questão ética.
Até porque nós temos visto muita discriminação. Não porque nós tenhamos identificado as pessoas, que nós estamos, desde o primeiro caso suspeito, nós estamos tomando muito cuidado com os dados pessoais desses pacientes. Mas, de uma forma ou de outra, a imprensa ou outras pessoas tomam conhecimento desses casos e divulgam amplamente, o que tem resultado em muita discriminação com esses pacientes. Reitero a necessidade de nós termos empatia, de nós entendermos que as pessoas não adoecem porque querem. Nenhum desses que adoeceram, eles foram para esses locais achando que eles iam pegar coronavírus e voltar para cá com a doença. Então, é necessário que nós tenhamos uma preocupação amorosa com o próximo, no sentido de respeitar, porque essas pessoas, elas com certeza também estão ansiosas, também estão assustadas, também estão preocupadas em passar esse vírus para alguém. E elas estão tomando todo o cuidado possível. Todas elas estão em isolamento domiciliar, com exceção dos 3 internados. E todos os cuidados estão sendo tomados. Então, a gente reitera a necessidade de nós evitarmos o pavor mórbido e a discriminação desses pacientes. Por isso, nós não divulgamos, vocês não enquanto divulgamos. governo... Não divulgamos, questão ética. Inclusive questão geográfica, distribuição na cidade? Nesse momento, não. Quando nós tivermos, se nós tivermos, né? Quando nós tivermos casos disseminados, uma transmissão comunitária, aí sim, onde nós não sabemos quem transmitiu para quem, que ainda não é a nossa situação, aí sim nós mapearemos, publicaremos os mapas, tanto dos casos por município, quanto dos casos em Manaus por zona, e certamente informaremos a população. Nesse momento ainda não é o momento para fazer isso. BNC pede para pelo menos a gente dizer a faixa de idade dos pacientes que estão acometidos do vírus? Nós temos pacientes de 10 anos, a menor idade é 10 anos e o máximo 83 anos. Temos 2 pacientes acima de 60 anos, que é um de 70 anos e um de 83 anos. Então, no caso específico, dos 32 pacientes confirmados, apenas 3 estariam dentro dessa área esse período de risco? Apenas 2 estariam, um de 70 anos e um de 83. Os outros, com exceção da criança, todos estão na faixa dos 30 anos. Portal Metropolitano Manaus pergunta, tendo em vista o período viral da região, como ficam atendimentos de pessoas com doenças crônicas, como asma, por exemplo, e eles pedem também para falar sobre vacinação de pessoas portadoras de necessidades especiais. Tá. A rede, com exceção de CAICs e CAIMs, que estão fechados, toda ela está em pleno funcionamento, não é? É importante dizer que, por conta do isolamento social, o número de ocorrências no cuidado aos serviços de saúde diminuiu bastante. A gente precisa ponderar. Mas casos de ambulatórios, por exemplo, consultas, exames, não é? O ambulatório, a tendência é a gente diminuir. E o número de cirurgias eletivas, ou seja, a tendência é que a gente não faça mais na rede, para que a gente então destine e concentre os esforços dos nossos recursos humanos somente para o enfrentamento do coronavírus. E aí, nesse sentido, é importante... Qual foi a outra pergunta, perdoe? Sobre data confirmada. A vacinação. É importante dizer que hoje iniciou a vacinação. O primeiro lote das vacinas já chegou com pelo menos 15 dias de antecedência. Hoje saiu o último barco levando os lotes para os municípios. Então, inicia hoje a campanha de vacinação em Manaus, em alguns municípios da região metropolitana, e alguns outros municípios distantes têm ao longo da semana para poder iniciar a campanha de vacinação contra a gripe. O público-alvo, nesse momento, somente o público idoso, ok? De acordo com o cronograma de chegada dessas doses,
a partir do dia 16 de abril, então vão ser, o público-alvo serão de professores, profissionais das forças de segurança, salvamento e aqueles com as doenças crônicas, não é? E a gente tem um terceiro lote, que 9 de maio, que a gente também vai priorizar aquelas pessoas adultas, vamos dizer assim, né? Além das pessoas privadas de liberdade, não é? Mas, segundo o Ministério da Saúde, o dia D da campanha de vacinação é somente 9 de maio. Aqui no Amazonas e em todo o Brasil a gente conseguiu adiantar em pelo menos um mês. Lembrando que, eu imagino que seja isso que você vai falar, que essa é uma distribuição feita pelas prefeituras, é Exatamente. Isso? Então, só reiterando que o planejamento das campanhas é responsabilidade das secretarias municipais de saúde. Cada município faz o seu planejamento de acordo com a sua realidade. Por exemplo, a Prefeitura de Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, optou por fazer o cadastro dos idosos e ir de casa em casa, o que é uma solução muito pertinente, levando em conta que nós não queremos aglomerar os idosos, né? Não queremos expô-los a contraírem o vírus por saírem de casa. Então, nós estamos pedindo, está sendo divulgado amplamente nos sites da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura, um link para que se faça o cadastro desses idosos. Então, as pessoas têm que entrar, digitar, fazer esse cadastro e aguardar que a Prefeitura vai providenciar que os vacinadores estejam na casa do idoso para proceder à vacinação. Lembrando que, neste momento, a vacinação não se destina nem mesmo aos profissionais de saúde, porque não há vacinas disponíveis para todos nesse momento. Então, a prioridade são realmente os acima de 60 anos. E que não é essa vacina que vai impedir que a pessoa adquira o vírus novo Covid. Não vai. Ela não protege contra o Covid, mas ela protege contra outros vírus muito graves que também estão circulando e que já levaram 4 pessoas ao óbito, como, por exemplo, influenza A, H1N1 e influenza B. Então, além dessa proteção contra a gripe, contra a influenza, isso facilita, agiliza um diagnóstico de um possível caso de coronavírus, porque se o médico sabe que aquele paciente foi vacinado contra a influenza, então ele já vai descartar das possibilidades, né, diante de um quadro gripal, que a pessoa esteja com influenza, e isso facilita o diagnóstico de um caso de coronavírus. Radar Amazônico pergunta como deve ser conduzido o tratamento das grávidas com suspeita de Covid-19, se já há alguém com esse quadro. E também fala, junto com várias perguntas da Band News, sobre medidas de segurança com profissionais. A gente já falou aqui, já foi motivo de outras perguntas, mas eu acho que é pertinente a gente voltar. Com relação às grávidas, nós temos uma preocupação grande com a grávida quando ela adquire qualquer doença transmissível no transcurso da gravidez. E não é diferente com o novo coronavírus. A mensagem alentadora é que os estudos demonstram que nem as crianças e nem as grávidas estão sendo seriamente afetadas, né? Elas têm quadro gripal e ela desenvolvem uma sintomatologia mais branda, tanto elas quanto as crianças. Os estudos demonstram que até hoje não teve nenhum óbito de crianças menores de 9 anos, né? A preocupação com as grávidas, no nosso caso específico, são os outros vírus respiratórios, né? Influenza A, H1N1, ela tem uma predileção por grávidas. E elas podem cursar com gravidade mesmo e até matar essas grávidas. Por isso, uma grávida que tenha sintomas gripais deve procurar o seu obstetra, deve procurar a rede de assistência, um médico, para fazer uma avaliação clínica. Novamente sobre os EPIs, que tem várias perguntas sobre isso, o que a gente pode dizer, de que maneira está sendo feito um trabalho para salvaguardar a segurança dos profissionais de saúde? É importante dizer que para cada nível, não é para cada tipo de porta de entrada,
tem um EPI específico. Então, CAICs e CAIMs têm um tipo de EPIs, SPAs e pronto-socorros têm um tipo de EPI, e aqueles que vão estar na linha de frente no cuidado dos casos graves, confirmados por coronavírus, têm um outro EPI específico. Esse EPI específico, né, das equipes que vão estar dentro do Delfina, nós vamos receber esse quantitativo já confirmado pelo Ministério da Saúde. Com que diz respeito aos EPIs hoje distribuídos na rede, nós estamos fazendo novas aquisições, de tal forma que os nossos estoques não fiquem zerados, e assim salvaguardando, não é, todas as condições mínimas de trabalho. Lembro que máscara N95 é específica e não deve ser utilizada uma vez por dia, como em algumas unidades eram utilizadas. É importante dizer que nós já fizemos contatos também com fornecedores, tanto locais quanto fora do estado do Amazonas, para que possa, então, fornecendo de máscaras, aventais específicos com as gramaturas recomendadas, tanto em notas técnicas da vigilância, quanto também notas técnicas da própria secretaria, para que todos, então, possam estar protegidos. Os profissionais de saúde são importantes nesse processo e nós, aqui da gestão, reconhecemos isso. Portal A Crítica e também Rádio Mix perguntam: procede a informação de que o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio está suspendendo as visitas por causa da crise com o Covid? Como vai funcionar, então? A Suzana pretende estender essa medida, caso ela seja verdadeira, para outros hospitais do Estado? Então, é importante dizer, tudo não é de uma hora para outra, é um processo, não é? Então, exames, consultas, cirurgias eletivas, ambulatórios, a tendência é diminuir, ou seja, não é a interrupção abrupta de uma hora para outra. Então, essa é uma medida que, para evitar aglomerações, né, que os seus pacientes com os seus cuidadores, ou aqueles que também estão ali do lado, a tendência é que haja realmente a diminuição. Essa é a recomendação da nossa nota técnica. E que aí, diante disso, a gente está reorganizando todo o fluxo, né, dos sistemas de saúde, né, para poder a gente, de fato, canalizar os recursos humanos para o enfrentamento. Perceba, não há fechamento de porta de hospitais pronto-socorros, tá? Hospital 28 de Agosto, Hospital João Lúcio, Hospital Platão Araújo estão com portas abertas. Todos aqueles que necessitarem, tiverem algum sintoma ou tiverem outras necessidades de saúde que tiverem dentro da nossa cesta de serviços serão atendidos prontamente, ok? O fato é, apareceu o cenário do coronavírus e, dada essa condição, não somente o estado do Amazonas, mas os outros estados têm feito alterações nos fluxos e na oferta de serviços para a população. Mas isso não quer dizer que vai ser interrompido. O fato é que nós precisamos diminuir as aglomerações sem deixar de ofertar os serviços de saúde para a população que precisa. TV Amazonas Posso complementar? Lembrando, gente, que hospital, nesse momento, aliás, as pessoas devem evitar sair de casa. Se elas puderem restringir visitas ao hospital, melhor ainda. O seu ente querido está internado, está recebendo os cuidados médicos, a sua presença lá em visita pode contribuir para que ele contraia coronavírus, porque se você está aqui fora, está assintomático ou com poucos sintomas, mas tem o vírus, e você adentra ao ambiente hospitalar para fazer uma visita, você pode estar levando para aquele paciente e para outros que já estão ali internados por algum motivo clínico, por algum motivo sério, porque ninguém vai ser internado num hospital se não houver necessidade. Então, você pode estar sendo um veículo para levar o vírus para dentro daquela unidade hospitalar para pessoas que já estão com o sistema imunológico comprometido. Então, a nossa recomendação é: restrinja as visitas hospitalares. Se você não tem absoluta necessidade de ir no hospital visitar um paciente, não vá.
Primeiro, não saia de casa. Segundo, é recomendável que você não vá fazer visitas hospitalares. TV Amazonas pergunta, recebemos a informação referente ao auxílio da Universidade de Medicina, imagino eu que seja a Universidade Federal, né, do curso de Medicina, ainda não formados, universitários, que iriam ajudar no combate ao corona. Gostaria de saber se essa informação é verdadeira e como será o auxílio por parte deles, qual atividade iriam realizar e se são apenas alunos próximos a concluir o curso. Então, a gente precisa dividir essa pergunta em duas partes. Existem os internos, desses internos aqueles que estão próximos de se formar, existem aqueles alunos, né, que estão nas séries iniciais. Nós temos um plano para eles. De forma responsável, a Secretaria de Estado, a FVS, então, provocou uma reunião e criamos um comitê, um subcomitê de operações especiais para o enfrentamento de coronavírus no âmbito das instituições de ensino na área da saúde. Desde a semana passada, esse grupo tem pensado como os professores e esses alunos podem contribuir com o plano de contingência estadual, não é? E aí tem um debate ainda no âmbito do Ministério da Educação, que é de que esses alunos, como foi feito na Itália, alunos que estão próximos de se formar, a ideia é que se antecipe a sua formatura e aí a gente teria então médicos formados para nos auxiliar na linha de frente no cuidado daqueles pacientes com coronavírus. A gente também tem um conjunto de alunos internos que podem nos auxiliar também numa parte que a gente chama de triagem, não é, daqueles pacientes que a gente está montando também todo um esquema dentro do Delfim Aziz. E aqueles de séries iniciais, provavelmente o governador vai trazer uma boa notícia, né, em que eles também vão nos ajudar nesse sentido. Portal Marcos Santos, qual é o estado de saúde do paciente que veio de Parintins? Qual é o prognóstico dele? E eles acrescentam ainda uma pergunta, houve um óbito no Hospital Beneficente Portuguesa e está se cogitando que seria por coronavírus. A Fundação de Vigilância está acompanhando esse caso da Beneficente, tem informações sobre isso? Não temos informação sobre nenhum óbito na Beneficente e não recebemos nenhuma notificação. Claro que saindo daqui nós vamos procurar averiguar. Com relação ao paciente de Parintins, o paciente está internado em UTI, portanto, toda pessoa que vai para a UTI inspira cuidados, né? Até ontem de manhã ele estava estável, estava bem. À tarde ele teve um agravamento na sua situação, está sendo adequadamente manejado e não podemos falar aqui de prognósticos, porque as características do vírus não nos permitem fazer isso. Ok, há mais uma pergunta aqui, de agora pessoas que estão entrando na live fazendo perguntas, não são veículos de comunicação. Eles perguntam se, no caso, é um pai de uma criança autista, se pode ser considerada grupo de risco, porque eles sempre colocam as mãos na boca, então tem maior dificuldade com essas crianças especiais. Para esse controle, pode ser considerada grupo de risco? Bem, todas as crianças autistas precisam ser especialmente tratadas, né? Realmente é muito preocupante esse fato de que as crianças constantemente têm o hábito de colocar objetos e a própria mão na boca com uma maneira mais frequente. E isso exige a atenção especial dos cuidadores, né? Os pais têm que estar muito atentos, ou quem quer que seja o cuidador dessa criança tem que estar muito atento, principalmente atento a sinais e sintomas. Se a criança apresenta febre, sintomas gripais, está com dificuldade para respirar, deve procurar de imediato assistência médica. Um outro internauta também questiona essa questão da vacinação. A gente já explicou que é pela rede pública municipal, mas ele pergunta o seguinte: os idosos que trabalham o dia todo e não estão em casas, ele se diz um deles, né? Como é que ele vai fazer para receber a vacina se ele está fora da casa onde está o registro? Ele vai entrar no site, vai se cadastrar
e a Prefeitura Municipal de Manaus vai estar avaliando todos esses casos. Se a pessoa não puder ser atendida durante o horário de expediente, então vai se combinar uma forma de vaciná-lo. Ele não vai ficar sem a vacina, ele tem que ser vacinado. Então, talvez a equipe se desloque ao local de trabalho dele, ou talvez a equipe opte por vaciná-lo em casa, fora do horário de expediente, ou no sábado, ou no domingo. Eu não sei qual é o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, mas nós temos uma certeza de que nenhum idoso que se cadastrar vai ficar sem a vacina. Então, essas foram as principais perguntas. A gente poderia, então, repetir, né, os dados de hoje antes de encerrar. Então, nós temos 32 casos confirmados e 20 em investigação. Dos 32 casos confirmados, 29 estão em isolamento domiciliar e 3 estão internados, um na rede privada e 2 no Hospital Delfina Aziz. Desses 32 casos, 31 são de Manaus e 1 é do município de Parintins. Perfeito. E eu acho que daqui então nós terminamos, né, a nossa live anunciando os nossos números. Importante dizer que vocês não acreditem em fake news. Qualquer informação oficial, por favor, acessem as redes oficiais, tanto da FVS, tanto da Secretaria de Estado, do Governo do Estado do Amazonas, do Ministério da Saúde. Então, não é por falta de fonte que nós podemos, né, construir, de fato, as nossas intenções. Não caiam em fake news. Uma delas, é importante a gente dizer, está viralizando nas redes sociais a ideia de que a tomografia do Hospital Delfina Aziz está quebrado. E eu venho a público dizer que o tomógrafo não está quebrado. E aqueles que estão divulgando essas notícias, na verdade, não está se fazendo nenhum favor em prol da saúde do Amazonas. Ao contrário, está criando muitos problemas. Então, nesse momento, é um momento de solidariedade, é um momento em que a gente precisa nos unir para que a gente não divulgue notícias falsas e assim não provoque ainda mais pavor na população. Bem, eu acho que é isso e amanhã a gente traz novos números do coronavírus no estado do Amazonas. Até lá.